Então, bom dia a todos. Na aula de hoje vamos começar a estudar antenas refletoras, começando pelo refletor parabólico simétrico. Em inglês ele também é chamado de refletor front-fed, ou seja, alimentado pela frente. Essa parte do refletor parabólico vocês ainda encontram no livro-texto. Então, o livro do Balanis ainda continua sendo a nossa fonte principal para o estudo dessa antena. Se eu não estiver muito enganado, é no capítulo 15 do livro do Balanis. As demais antenas, algumas até são mencionadas no livro-texto, mas não necessariamente estão bem definidas, bem estudadas nesse livro. Então, a gente vai adotar, nesses casos, as próprias notas de aula para estudarmos as próximas antenas. Mas nesta aula e nas próximas duas aulas, vamos estudar o refletor parabólico simétrico. E vocês vão notar que nós vamos resolver o problema de uma maneira um pouco diferente da do Balanis. No livro do Balanis, ele determina o campo na abertura do refletor através dos conceitos de ótica geométrica, mas utilizando conservação de energia. Ele consegue parametrizar o feixe de raios que parte do foco do refletor e chega até a abertura, e utilizando conceitos de conservação de energia, ele determina a intensidade do campo na abertura. E como a geometria é simples, ele consegue, através dessa geometria simples, inferir qual é a orientação do campo elétrico, a polarização do campo na abertura. E aí, uma vez obtido o campo na abertura, a gente aplica a equivalência e acha o campo radiado pela antena, ou pelo menos uma aproximação do campo radiado por essa antena refletora. Nós aqui vamos usar também ótica geométrica, mas um conceito um pouco diferente. Ao invés de utilizar conservação de energia, nós vamos rastrear raios, comumente conhecido como traçado de raios. A gente vai acompanhar a frente de onda através da trajetória que ela percorre, desde o alimentador no foco até a abertura, e com isso a gente determina direto o campo da ótica geométrica na abertura, em amplitude, fase e polarização. Então, é uma técnica um pouquinho diferente daquela apresentada no Balanis, mas, obviamente, o resultado final é o mesmo. Então, não deixe de estudar a matéria também pelo livro do Balanis. E aí a gente vai tentar, nestas 3 próximas aulas, entender os princípios por trás do refletor parabólico, da antena refletora, e tentar entender o que se pode fazer para que esta antena tenha a máxima diretividade possível. Nem todas as antenas refletoras são projetadas para a máxima diretividade possível. Por exemplo, se você tiver uma antena refletora embarcada num satélite geo, por exemplo, que está apontando, a sua antena para a Terra, e você quer iluminar um território, por exemplo, o território do Brasil, você não quer que essa antena tenha a máxima diretividade apontando para um ponto. Você vai querer que ela cubra uma certa região. Esse tipo de aplicação nós não vamos estudar neste curso. As antenas refletoras que vamos estudar aqui no curso, elas são pensadas, projetadas para enlace ponto a ponto. Por exemplo, enlaces troposféricos de micro-ondas. É uma antena transmissora, uma antena refletora transmitindo, a outra recebendo. E vice-versa, né? Porque a comunicação é de um lado para o outro e vice-versa. Mas é enlace ponto a ponto. Então, a gente quer que essas antenas, geralmente, tenham o máximo desempenho possível. Máxima diretividade, máximo ganho. E aí vamos ver o que é necessário, o que é possível fazer para que esse refletor parabólico simétrico tenha esse comportamento.
E aí a gente vai falar um pouquinho também, ao longo dessas aulas, sobre a ótica física, que é a técnica que vocês deverão estar, né, já implementando computacionalmente para entregar no final do semestre. Se você não começou o trabalho, você já está atrasado, tá? Não perca tempo. Comece a fazer as etapas do trabalho o quanto antes. Então, antes de entrar na teoria, vamos mostrar aqui alguns fatos, algumas fotos envolvendo o refletor parabólico simétrico. A lenda diz que o primeiro a utilizar um refletor parabólico foi o Arquimedes, né? Provavelmente isso não é verdade, mas dizem que ele inventou ou utilizou o refletor, um espelho parabólico, para colimar, né? Concentrar a luz que vinha do Sol, ou que vem do Sol, no foco desse refletor. E essa distância focal foi feita grande o suficiente para atingir navios próximos do litoral. Então, dizem que com isso ele conseguiu incendiar navios invasores. Isso provavelmente é uma lenda, tá? O que é verdade é que no século XVII o Newton ele bolou telescópios que são chamados hoje de telescópios newtonianos. E a proposta original do Newton foi essa daqui, ó. Isso aqui é o telescópio, não sei se é do tempo dele. Eu peguei essa foto na internet, mas aqui mostra por dentro. Então a ideia é que a luz, ó, vem aqui pela frente, por essa abertura que você tem aqui na frente do telescópio. A fonte de luz, ou seja, as estrelas estão tão longe, que essa frente de onda é localmente plana. Então, representada aqui por raios paralelos entre si, chegando e entrando para dentro desse telescópio. E aqui no final do telescópio, você põe um espelho parabólico. Esse espelho parabólico, os raios que chegam paralelos ao eixo do paraboloide, eles são refletidos na direção do foco. Então, nesta figura, o foco estaria por aqui, ó. E ali você deveria colocar uma lente, né, uma objetiva, para depois observar a imagem que é formada. Só que se você colocar a objetiva aqui na frente e enfiar a cabeça aqui na frente para ver a imagem, você vai tapar os raios que estão chegando pela frente. Então, ele bolou, ó, colocar um espelho aqui, ó, antes de atingir o foco, você tem esse espelho, de tal maneira que ele gera uma imagem do foco aqui, ó. E aí os raios, ao invés de serem concentrados nesse ponto, eles são concentrados aqui. E aqui, ó, você põe a sua objetiva e é por aqui que a pessoa põe o olho e observa as imagens. Outras geometrias surgiram depois dessa proposta do Newton. E esses telescópios são baseados em espelhos e não em lentes, são conhecidos como os telescópios newtonianos. Essa ideia, anos mais tarde, séculos mais tarde, foi utilizada não em ótica, mas em radiofrequência para concentrar energia. Por exemplo, os primeiros experimentos do Hertz, para aumentar a diretividade da antena, ele nem sabia que aquilo era uma antena, né? Foi graças ao Hertz e outros pioneiros que o pessoal conseguiu provar que a teoria do Maxwell era verdadeira, que existia a onda eletromagnética. Quando o Maxwell morreu, ninguém ainda tinha provado a existência dessa onda eletromagnética. E dizem as más línguas que o primeiro foi o Hertz. Então, nos experimentos que o Hertz realizou, ele utilizou um cilindro parabólico. E ele colocou um dipolinho ali, mais ou menos na linha focal desse cilindro parabólico, justamente para aumentar não só o nível do sinal transmitido, como também na recepção, o nível, a intensidade de sinal recebido. O Hertz é conhecido, entre outras coisas, como o pai das antenas refletoras. Até onde vai o meu conhecimento, o primeiro refletor parabólico, propriamente dito, foi construído por um radioamador, um físico,
chamado Grote Reber, lá nos Estados Unidos, em 1937. Ele utilizou isso para receber, ele construiu essa antena no quintal da casa dele, e ele usava isso para receber as ondas de rádio vindas do espaço, né? Foi o primeiro radiotelescópio. E depois, pouquinho tempo depois, durante a Segunda Guerra Mundial, houve um incremento, né, no estudo dessas antenas refletoras, um avanço muito grande, tanto na teoria como na construção dessas antenas, obviamente visando aplicações militares. Posteriormente, o livro do Silver é um esforço de guerra. O livro do Silver ele foi publicado após a guerra, mas pegando todo aquilo que foi desenvolvido lá nos laboratórios do MIT, no Lincoln, pelo grupo do Silver, junto com outros que ajudaram a desenvolver antenas, em particular antenas refletoras. Depois, no finalzinho da década de 40, eles publicaram uma série de livros. Inclusive, na Biblioteca da Engenharia da UFMG, quase todos esses livros estão lá. E um deles é o livro do Silver, de antenas. Foi oriundo desse esforço de guerra. Qual é o objetivo principal da antena refletora? É tentar obter uma antena com altíssima diretividade, com aparatos eletrônicos relativamente simples. Não tem nada mais simples do que um prato, um pedaço de metal. Lógico, tem que ser bem feito, né? Não pode ser qualquer pedaço de metal. Mas a ideia é você colimar a energia utilizando um espelho. Seria mais ou menos o papel da lente no farol. Só que, ao invés de usar lente, no refletor a gente usa um espelho, um condutor muito bom. Então, para que serve a lente no farol? Você tem uma lâmpada no alto de uma torre, e essa lâmpada, essa luz, é para avisar lá o piloto do navio, para ele não chegar muito perto. Senão, pode haver algum tipo de acidente. Então, o que a lente faz? Ele pega a luz, ele pega a energia que iria em outras direções não interessantes e tenta concentrar isso numa direção apenas. Isso faz, por conservação de energia, né, que essa intensidade chegue mais longe. Porém, numa única direção. No caso do farol, eles compensam isso fazendo isso aqui rodar. Por isso que a gente vê o farol na praia, né, quando a gente olha para o farol, a gente vê como se ele estivesse piscando. Na verdade, esse feixe está girando. Geralmente não tem só um, são 4, né? Mas enfim. E aí toda vez que o feixe passa no seu rosto, parece que a lâmpada acendeu. Quando o feixe vai embora, passa pelo seu rosto, parece que a luz apagou. E com isso você consegue fazer com que essa informação, né, alcance distâncias maiores. Então, a ideia do refletor parabólico é essencialmente a mesma, só que em radiofrequência e utilizando um espelho, ao invés de usar uma lente. Lentes dielétricas também são usadas em radiofrequência, também são antenas de abertura, mas nós não vamos estudar essas antenas aqui no curso. E aí, o que a gente faz para fazer essa colimação da energia? Nem sempre isso que eu vou mostrar aqui para vocês é a verdade, mas por enquanto, vamos acreditar que esses espelhos são gerados por superfícies clássicas, oriundas da rotação de cônicas. Então, um exemplo de cônica é a parábola. Não vou perder muito tempo aqui, porque vocês já viram isso em outras disciplinas, inclusive no colégio. Mas a parábola, ela tem essa propriedade, ela tem um eixo, tem um foco, um ponto sobre esse eixo, de tal maneira que todo raio que parte desse foco, ele é refletido numa direção paralela ao eixo dessa parábola. De tal maneira que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão aqui, ó, na superfície, são iguais, né? Atende à lei de Snell, princípio de Fermat. O mesmo vale no sentido oposto, ou seja, se um feixe de raios paralelos entre si
atingir o refletor parabólico numa direção paralela ao eixo, esses raios vão ser concentrados aqui no foco. O truque, então, passa a ser colocar aqui no foco um funilzinho. Esse funil é a nossa corneta. É uma anteninha. Geralmente, ela é um guia de onda terminado num funil, numa corneta. E ela serve tanto para transmitir como para receber informação. Se essa corneta for suficientemente pequena, o refletor, a superfície refletora, vai estar na região de campo distante dessa anteninha. De maneira que a frente de onda que chega aqui é uma frente de onda praticamente esférica. Aí o truque é posicionar essa corneta sobre esse eixo do paraboloide, de maneira que, para o refletor, é como se essa frente de onda esférica estivesse saindo desse foco. E aí, se tudo correr bem e o refletor for suficientemente grande, ele mais ou menos, transforma essa frente de onda esférica numa frente de onda plana. E com isso ele consegue aumentar a diretividade dessa radiação. Na recepção é o oposto, Chega uma informação lá de longe, de tão longe que a frente de onda que atinge o refletor é como se fosse localmente plana. E se essa direção de chegada for a mesma do eixo do paraboloide, essa frente de onda localmente plana é transformada numa frente de onda esférica que converge para esse ponto. E aí a cornetinha está lá esperando para receber essa energia na recepção. Basicamente, essa é a superfície, que a gente precisa para começarmos a entender melhor o funcionamento de um refletor parabólico simétrico. Mas, posteriormente, nós vamos estudar outros tipos de antenas refletoras, inclusive antenas refletoras com mais de um refletor. E aí as outras cônicas também vão ser utilizadas, como, por exemplo, a elipse. A elipse, quando rotacionada em torno do seu eixo, ela gera um elipsoide. Esse elipsoide tem dois focos. E a propriedade geométrica do elipsoide é a seguinte: todo raio que parte de um dos focos é refletido pelo elipsoide na direção do outro, e vice-versa. Inclusive, você pode interpretar a parábola ou o paraboloide como sendo um elipsoide, onde um dos focos vai para o infinito. Olha lá. E além da elipse e do seu elipsoide, temos também a hipérbole e o hiperboloide. O hiperboloide é gerado pela rotação da hipérbole, pela rotação de um dos ramos dessa hipérbole ao redor, em torno do seu eixo. E a propriedade da hipérbole é um pouco parecida com a da elipse. Todo raio que parte de um dos focos é refletido pelo ramo correspondente da hipérbole, como se estivesse partindo do outro foco. Aí, nesse caso, o segundo foco é virtual. O raio, a trajetória nunca alcança o foco. É como se estivesse partindo dele. Tanto o elipsoide como o hiperboloide transformam frentes de onda esféricas em novas frentes de ondas esféricas, porém com outro raio de curvatura imediatamente após a reflexão. Então, as outras antenas refletoras, com mais de um refletor, elas vão ser compreendidas com a ajuda dessas três cônicas. Essas antenas podem ser modeladas. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Por enquanto, as nossas geometrias serão clássicas, geradas por essas cônicas. As superfícies refletoras que eu me refiro como clássicas nesse texto, no nosso texto, são o paraboloide, gerado pela parábola, o elipsoide, gerado pela elipse, e o hiperboloide, gerado pela hipérbole.
superfícies modeladas, né, vão ser vistas posteriormente. Então, eu uso esse termo clássico para distinguir de superfícies modeladas. Até o momento, alguém tem alguma pergunta? Enquanto eu bebo aqui um pouquinho d'água. Nenhuma pergunta? Então, vamos prosseguir. Então, neste curso, a gente vai adotar, para obter o campo na abertura do refletor, e posteriormente, usando equivalência, o campo radiado pela antena refletora, ótica geométrica, traçar de raios. Perdão. E por isso a gente precisa das equações dessas cônicas. E as equações que a gente precisa, às vezes não aparecem com muita facilidade nos textos. Então, se eu não estou muito enganado, neste slide, eu concentro aquelas equações das cônicas que eu julgo que são as mais importantes para este conjunto de transparências, é o número 9, e para os demais, quando a gente for estudar as outras geometrias clássicas. Então, está aqui, ó, a figura de uma parábola, né, de um paraboloide. Eu agora já estou vendo isso daqui como uma superfície de revolução. O ângulo φ não está aqui desenhado porque essa geometria, por ser de revolução, não depende, né? Ela não é descrita pelo ângulo φ. Nós podemos descrever a superfície do paraboloide usando coordenadas cartesianas, x, y, z. Inclusive, os eixos x e z estão indicados na figura com a origem colocada no foco do paraboloide, por conveniência. Você pode colocar essa origem onde você quiser, mas por conveniência a gente vai colocar aqui no foco do paraboloide. Essa parábola, ou o paraboloide, tem uma distância focal f, que é a distância do foco à superfície ao longo do eixo. O eixo é o próprio eixo z. Mas, por causa do traçado de raios, é mais interessante utilizar as coordenadas esféricas RF, θF. RF é a distância do foco à superfície, enquanto que θF é esse ângulo θ aqui, ó. Quando o θF for igual a zero, RF é igual a F. Na medida em que θF aumenta, a distância RF aumenta. E Z de F, ó, é a coordenada deste ponto do paraboloide, que é a trajetória que resta até o raio chegar na abertura do refletor. Por comodidade, não é obrigatório, mas por comodidade, nós vamos assumir que o plano da abertura vai ser o plano que contém o foco do paraboloide. O plano, no caso aqui da figura, o plano Z igual a zero. Ó. E Z vai ser a normal que aponta, né, para fora, ou a normal a abertura. Então, módulo de Z de F, já que por definição essa coordenada Z aqui é negativa, né, o módulo do Z de F é o restante da trajetória que falta. Ou seja, o percurso óptico do foco até a abertura é RF mais um módulo de Z de F. E nós vamos precisar dessas equações na hora de rastrear o campo até a abertura do refletor. Então, estas equações aqui vão ser importantes na aula de hoje. RF, sendo a superfície vermelha um paraboloide, RF é dada em função de θF por essa fórmula aqui, ó. Eu não vou provar isso. Eu acredito que todos vocês já viram essa equação quando fizeram alguma matéria de matemática no passado envolvendo as superfícies cônicas. Essa é a equação polar de uma cônica. E você consegue mostrar que esse percurso RF mais módulo de ZF é constante.
do ponto de vista da ótica, isso faz sentido, já que os raios chegam paralelos ao plano, paralelos entre si e paralelos ao eixo nesse plano da abertura, isso, do ponto de vista da ótica, representa uma frente de onda plana, ou seja, fase constante. Isso acontece porque esse percurso óptico é constante. O RF não é constante. O módulo de ZF não é constante. Mas a soma dos dois é constante e igual a 2F. Por que 2F? Se você pegar o raio principal para θF igual a 0, repare F numa direção, num sentido, depois F no outro. E como o ZF é negativo, eu estou assumindo o ZF negativo, ó, ao invés de colocar aqui mais módulo de ZF, coloquei menos ZF. Essa fórmula daqui, ó, você consegue provar através desse triângulo retângulo, usando Pitágoras, obviamente, né? E com a ajuda dessa equação aqui, ó. Eu não vou provar que isso é verdade, tá? Vocês conseguem provar usando esse triângulo retângulo e essa equação aqui para a hipotenusa RF. Essas são as equações que a gente precisa para a aula de hoje. Mas eu aproveito esse slide para colocar também equações para as outras duas superfícies geradas por cônicas. O elipsoide, e depois o hiperboloide. Então, no caso do elipsoide, vai ser interessante também representar as distâncias, os percursos R1 e R2, em função desses ângulos θ1 e θ2. Isso vai ser feito levando em consideração as características, os parâmetros desta cônica, no caso deste elipsoide. Então, já vou definir aqui os parâmetros. 2C é a distância interfocal, é a distância entre os dois focos. E 2C dividido por é... Não, cuidado, apesar da notação, esse E aqui não é exponencial não, tá? Cuidado. Não é E elevado a 1. Isso daqui vai representar a excentricidade desse elipsoide. Então, cuidado com essa letra E, para não confundir com a exponencial. 2C sobre E é o tamanho do eixo principal, ó, de um ponto, de um extremo ao outro do elipsoide. Então, 2C é a distância interfocal e E é a excentricidade. Que no caso do elipsoide, você tem um valor de excentricidade entre 0 e 1. No caso do paraboloide, a excentricidade é unitária. No caso do elipsoide, a excentricidade é um valor positivo entre 0 e 1. E as equações mais importantes para o elipsoide, uma delas é essa. Pode-se mostrar que a soma de R1 mais R2 é constante. Independente dos ângulos θ1 e θ2, a soma de R1 mais R2 é constante. R1 não é constante, R2 não é constante, mas a soma é constante, é igual a 2C sobre E. A outra superfície é o hiperboloide, onde nós também temos aqui, ó, relações envolvendo R1, R2 e os ângulos θ1 e θ2, conforme definidos nessa figura. 2C continua sendo a distância interfocal, a distância entre os dois focos. E continua sendo a excentricidade dessa cônica. Só que agora, para o hiperboloide, a excentricidade é maior do que 1. E dá para provar que essa distância, ó, do foco até o vértice do ramo oposto é C mais C dividido por E. E no caso do hiperboloide, a relação entre R1 e R2 é um pouco diferente. É a subtração R1 menos R2 que é constante. Aqui é a soma. Aqui é a subtração. R1 menos R2 é igual a 2C sobre E.
Observe que R1 vai ser sempre maior que R2. Se você definir, lógico, desse jeito. Se você pegar o ramo contrário, é o oposto, né? É só virar essa figura ao contrário. E existem outras relações importantes. A fórmula para o R1, para o R2 e a relação entre os ângulos θ1 e θ2. Estas três equações aqui, ó, valem tanto para o elipsoide como para o hiperboloide. Por isso que eu coloquei aqui embaixo. Então, repare nos módulos que eu pus aqui. Os módulos que estão aqui, eles estão justamente para que estas equações valham tanto para o elipsoide como para o hiperboloide, para os ângulos θ1 e θ2, da maneira como foram definidos na figura. Então, estas equações vão acabar, de uma maneira ou de outra, sendo usadas mais adiante, quando formos estudar as outras antenas refletoras. Em relação a esse slide, alguém tem alguma pergunta? Então, eu vou repetir mais uma vez. Esse na aula de hoje, não, porque é um paraboloide, mas quando formos estudar as demais antenas refletoras, principalmente as com 2 refletores, esse a excentricidade da cônica, vai aparecer o tempo todo. Então, cuidado para não confundir isso com a exponencial. Podia ter usado outra letra? Podia, mas eu deixei desse jeito. Os refletores clássicos, ou seja, formados por aquelas superfícies, eles são dispostos, né, de forma a colimar o feixe dessa onda. Sempre eu vou analisar pensando na antena transmitindo. Tá? Então, é a frente de onda esférica partindo do foco e atingindo a abertura do refletor como uma frente de onda plana. Isso você pode conseguir com uma única superfície. Por causa da propriedade geométrica do paraboloide, ele por si só já faz isso. Se você conseguir colocar uma fonte de onda esférica exatamente no foco desse paraboloide, após a reflexão, desprezando os efeitos difrativos, desprezando que o refletor é finito, não é infinito, etc, 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 mas aproximadamente você obtém uma frente de onda quase plana chegando no plano da abertura. Lógico, desde que esse plano não esteja muito longe, né? Para efeitos práticos, a gente vai assumir, em quase todos os casos, o plano da abertura no mesmo plano contendo o foco desse paraboloide. E aí, nós temos aqui alguns exemplos de refletores parabólicos simétricos, ou front-fed. Isso aqui é um refletor fabricado pela Andrew. O alimentador está aqui, uma cornetinha. E o guia que leva e traz a informação até a corneta, ele também é usado como suporte para a cornetinha. Dá para ver a curva que o guia faz aqui na sombra. A sombra está aqui projetada. Então, isso é um exemplo de refletor parabólico simétrico. É lógico que essa estrutura que suporta e guia as ondas da corneta não vai ser levada em consideração na nossa análise, né? A gente vai assumir o nosso alimentador flutuando ali bonitinho no foco. Agora, você pode conseguir esse mesmo efeito usando 2 refletores ao invés de um. Isso aqui é o exemplo de um duplo refletor offset. A gente vai estudar essa antena mais tarde. Deixa eu mostrar aqui a foto. Aqui um duplo refletor offset. Aqui está o alimentador colocado, né, de tal forma que pareça que a frente de onda radiada por essa antena esférica, ou praticamente esférica, parte desse ponto. Essa frente de onda é refletida nesse espelho aqui, que a gente chama de subrefletor. Nesse caso da figura aqui, esse subrefletor é um hiperboloide, uma porção de hiperboloide.
Então, repare, a gente coloca como os raios estão partindo de um dos focos do hiperboloide, eles são refletidos como se estivessem vindo desse daqui, ó, que está aqui atrás. Opa, vai mesmo. Só que aí o truque é, você faz que neste ponto onde está o foco, o segundo foco do hiperboloide, coincida o foco do paraboloide, ó. Esse refletor principal, ele não é circularmente simétrico, mas é formado por uma porção de paraboloide. Então, para o paraboloide, parece que os raios refletidos pelo hiperboloide estão vindo do foco dele, paraboloide. E aí, ó, eles são refletidos paralelos entre si, paralelo ao eixo do paraboloide. Essa antena é muito mais complicada que essa, mas ela tem várias vantagens. A abertura não está bloqueada. Ó, você pode projetar isso de maneira que a abertura não vai estar bloqueada. Você tem duas superfícies. E, ó, repare, o alimentador não atrapalha, ó, não vai estar na frente dos raios. Ó. O alimentador vai estar de tal maneira que os raios são refletidos e chegam até a abertura sem que a estrutura do alimentador atrapalhe. E aí, ó, como é uma antena offset, a estrutura de suporte tanto do alimentador como do subrefletor, e do refletor principal, lógico, né? Ela pode vir aqui por baixo. Ela pode vir aqui por baixo, como está indicado nessa foto, ó, e sem atrapalhar a trajetória dos raios. Então isso, no final, se for bem projetado, vai gerar uma antena muito, muito mais eficiente do que essa daqui. Só que vai ser muito mais cara. Então, tanto essa antena como essa vão ser estudadas aqui no curso. Mais tarde, a gente vai estudar o duplo refletor offset. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Tem alguém aí ainda? Alô? Sim, estamos aqui. Beleza? Nenhuma pergunta? Então, vamos prosseguir. O alimentador é aquela antena que a gente coloca no foco do sistema refletor. Então, ó, no caso de um único refletor, esse alimentador ele é uma cornetinha simplesinha. Isso aqui é a mesma foto que a gente mostrou no slide anterior. Aqui tem um outro tipo de alimentador. Basicamente, muito parecido, pelo menos filosoficamente, é parecido com esse. Ó. O próprio guia que leva e traz a informação até a cornetinha também é usado como suporte mecânico para essa corneta. Repare que ao longo da trajetória vai havendo a transformação da seção reta do guia, ó, retangular, dá para ver aqui, ó. Essa parte é a que fica atrás do refletor. Atrás do refletor vai vir isso daqui, ó. E lá atrás é um guia retangular. Ele aos poucos vai se transformando num guia circular. E aqui você já tem uma aberturinha, ó, da sua cornetinha circular. Se tudo correu bem, isso foi bem dimensionado para que essa frente, essa fonte de onda esférica pareça estar, né, localizada no foco do refletor parabólico. E já temos o caso de uma antena duplo refletora. Só que aqui, ó, não é um refletor offset, é um duplo refletor circularmente simétrico. O subrefletor bloqueia a abertura do refletor principal. A antena é muito branquinha, então eu desenhei esse contorno aqui, ó, senão a gente não ia conseguir enxergar essa corneta. A gente só ia conseguir enxergar a projeção, a sombra dela aqui no refletor. Isso aqui é um guia de onda circular, comprido, e é terminado por uma cornetinha que é colocada aqui no foco desse sistema duplo refletor. Então aqui temos o subrefletor bloqueando a abertura, mas mesmo assim essa antena ainda tem as vantagens
em relação ao refletor único, que a gente só vai entender mais tarde. Não adianta nada a gente querer entender o duplo refletor agora antes de estudar o refletor parabólico front-fed, mais simples. Essa estrutura de alimentação, dependendo da aplicação, ela pode ser extraordinariamente complicada. Então, isso daqui, ó, é uma corneta. A corneta, na verdade, é essa parte final. Isso aqui é toda a estrutura que é usada para transmitir e receber o sinal através dessa corneta. Então, ó, deixa eu voltar uma transparência para trás. Aqui temos uma corneta relativamente simples, pequena, mas em comunicações via satélite, onde você tem vários canais de telefonia ou de TV, enfim, vários canais, às vezes você precisa de uma estrutura mais complicada como essa. Isso aqui, ó, ela tem duas faixas, uma transmitindo, outra recebendo. E ela opera com ortogonalidade de polarização para tentar dobrar a capacidade, né, o número de canais que aquela antena pode atender. Então ele trabalha com a polarização, as duas polarizações ortogonais. Ó. Então aqui estão as portas na faixa de 4 GB e aqui as portas na faixa de 6 GB. Tanto numa faixa como na outra tem uma porta para polarização. Ó, aqui vamos supor horizontal, enquanto aqui é a vertical. Quem vai definir se é vertical, se é horizontal, se é circular, é o rádio que você vai ligar nisso daqui. Então, ela pode ser usada tanto para vertical, como para horizontal, como para circular, mão esquerda ou mão direita. Quem vai definir isso é o rádio, que não aparece aqui nessa foto. E toda essa estrutura de filtros, de plexers, uma estrutura super complicada aqui para diminuir a perda de retorno, etc., etc., fazem com que essa estrutura, a estrutura por trás dessa corneta, seja complicada. Então, uma estrutura como essa nunca vai poder ser usada numa antena com um único refletor. Aquilo ali é uma antena para ser usada numa estrutura com 2 refletores, porque toda aquela parafernália pode ser colocada atrás, ó, do refletor principal. Então, uma das vantagens, ou uma das necessidades de se utilizar 2 refletores ao invés de um, é quando você tiver necessidade de cornetas de estruturas de alimentação mais complicadas, como essa daqui, ó. Se eu não estou enganado, inclusive, esta corneta era projetada e fabricada aqui no Brasil, nos laboratórios do CPQD da Telebrás, nos anos 80. Tudo isso já acabou, né? O CPQD que era antigamente já foi, não é mais a mesma coisa, virou outra estrutura. Não é a mesma corneta, mas aqui tem uma foto, ó, de uma corneta utilizada. A corneta, na verdade, é só isso daqui, ó, dessa estrutura utilizada num duplo refletor. E pelo tamanho da estrutura, esse é um duplo refletor enorme, né? Eu não consigo dizer para vocês se é de um radiotelescópio ou de provavelmente uma antena de comunicação. Aqui, ó. Essa corneta não é daqui, mas cornetas desse tamanho geralmente são usadas em antenas desse porte aqui, ó, com vários metros de diâmetro. Isso aqui tem mais de 10 metros de diâmetro, de abertura. Então, toda essa parafernália, ó, ela pode ser colocada aqui atrás. Consequentemente, ela não bloqueia as trajetórias dos raios que chegam até a abertura do seu refletor principal. Em relação a esse slide, alguma pergunta, algum comentário? Então, vamos prosseguir. Outros exemplos de antenas refletoras, tanto de refletor único, né, o refletor parabólico simétrico, como também, ó, antenas com 2 refletores. Nem sempre você vai ver lá a antena refletora bonitinha aparecendo.
muitas vezes o que você vê é algo parecido com isso daqui, ó. Parece um tambor, um tamborzinho. Vocês provavelmente já viram antenas parecidas com essa, montadas em torres de comunicação. E dependendo da torre de comunicação, você já viu ela cheia de antenas como essas daqui, ó. Então, para que serve? Nós não vamos estudar essas estruturas, mas é só para identificação e conhecimento de vocês. Como essas antenas, volta e meia, são utilizadas em torres com várias antenas próximas umas das outras, então, na borda do refletor, é comum você colocar essa estrutura, esse cilindro aqui, ó. Esse cilindro aqui, ó, que é chamado de colar. Para que serve esse colar? O que você acha? Uma pergunta. Vocês não estão falando nada, vou começar a fazer umas perguntas aqui. Para que você acha que serve o colar? Para manter as ondas guiadas? Não. Você não usou a ideia correta. Porque eu quero concentrar as ondas dentro daquele, né, daquele limite da antena. Ou seja, você quer diminuir o quê? Você não está usando a expressão correta. O que você quer diminuir numa em relação à outra? As perdas? Não. Eu quero aumentar a diretividade entre uma e outra. Na verdade, esse colar geralmente diminui. Tudo que você põe ali atrapalhando, bloqueando, diminui. Mas o que você quer diminuir aqui, ó, entre uma e outra? A interferência. Isso. Geralmente o colar é usado para diminuir interferência entre as antenas refletoras próximas uma da outra. Geralmente é para isso que o colar é utilizado, tá? Porque o refletor nunca está sozinho. Ou tem um subrefletor, ou tem um alimentador aqui, ó. Aqui não dá para ver porque está tapado, tá? Mas é justamente para você diminuir a interferência de uma antena da outra quando elas estão próximas, como por exemplo nessa torre de comunicação. Só que se você deixar o colar sozinho, como está aqui, ó, nessa figura, aqui o vento deve ter arrancado o plástico aqui da frente, né? O que vai acontecer se você deixar a antena com o colar sozinha assim, desse jeito? Lady Murphy, o que vai aparecer lá no dia seguinte? O que vai aparecer aqui no dia seguinte se você pendurar essa antena na torre? Um ninho de passarinho. Isso, vai aparecer um ninho de passarinho. Então, para evitar isso, o pessoal põe esse plástico, esse radome, que é projetado, né? No caso aqui, extremamente fininho, para que não haja muita reflexão. Sempre se perde alguma coisa, tá? Mas isso é projetado de tal maneira a fazer a proteção, né? Não deixar nada entrar lá para dentro, e sem diminuir muito a eficiência dessa antena. E em algumas situações você ainda pode injetar ar quente, ó. Num lugar muito frio, você injeta ar quente para derreter e tentar manter essa abertura desbloqueada da melhor maneira possível. Então vamos começar agora a estudar de forma mais específica, né, o nosso refletor parabólico simétrico, o front-fed, ou seja, alimentado pela frente. Que existe o refletor parabólico offset. A gente vai estudar isso após estudarmos o parabólico simétrico. O front-fed, por exemplo, é aquelas antenas refletoras simplesinhas que são usadas para fazer recepção de TV por satélite. É uma antena, é um paraboloide front-fed. Offset. Mas antes de estudarmos o offset, vamos estudar o front-fed. Então aqui está uma figura, né, bem simplesinha, tentando ilustrar. Você vai posicionar o seu alimentador de tal maneira que, para o refletor, parece que você tem aqui uma frente de onda esférica atingindo a superfície do refletor, partindo do foco desse refletor. Para isso, você tem que alinhar corretamente o alimentador em relação ao foco
do refletor. Esse alimentador tem que ser posicionado, né, fixado nessa posição. Para isso, você precisa de estruturas de suporte. No caso aqui dessa foto, ó, são 4 barras, 4 estais segurando esse alimentador, que obviamente bloqueiam, né, atrapalham, bloqueiam a abertura do refletor. Então, tanto o alimentador como as estruturas de suporte bloqueiam a abertura. E esse bloqueio vai causar o quê? É uma pergunta. Perda na transmissão. A gente já estudou algumas coisas na teoria de radiação por aberturas. O que o bloqueio causa? Ele diminui a diretividade. Diminui a eficiência de iluminação da abertura, Eficiência de iluminação da abertura. E aumenta o quê? Os lóbulos secundários, tá? Então, esse bloqueio, ele é um mal necessário, porque sem essas estruturas aí, você não mantém o alimentador na posição correta. Alimentador fora do foco, o que vai fazer? Se o alimentador não estiver alinhado corretamente, o que vai acontecer com o campo na abertura? Principalmente, não apenas, mas principalmente, o que você acha que vai acontecer se essa onda esférica não partir do foco? O que acontece nessa figura aqui? Com esses raios. O que acontece com os raios se eles não estiverem partindo do foco? Eles não vão ser transmitidos da maneira correta, porque eu não vou estar focando eles no paraboloide, né, para poder transmitir. Vou tentar ajudar. É mais ou menos isso. O que acontece com os raios refletidos se estes raios incidentes não partirem do foco? Se eles partirem desse ponto aqui, ó, ao invés de partir do foco, o que acontece com os raios refletidos? Eles vão ser paralelos entre si? Não. Isso provoca o que na abertura? Se a frente de onda que chega na abertura não é plana, o que vai acontecer com o campo na abertura? O que acontece com a distribuição de fase do campo na abertura? Fica defasado. Não deixa de ser uniforme. Tá. Beleza? Então, o desalinhamento do alimentador em relação ao foco vai causar perda de diretividade, porque a fase na abertura... Lógico que eu estou falando tudo isso pensando em raios, pensando em óticas geométricas. Estou ignorando efeitos difrativos, etc, etc. Eu estou assumindo que a frente de onda que chega aqui em cima é esférica, perfeitinha. Mas, enfim, desse jeito a gente entende melhor o funcionamento de uma antena refletora. Se o alimentador, se a fonte de onda esférica não estiver exatamente no foco, os raios não chegam paralelos entre si na abertura. Consequentemente, a distribuição de fase não vai ser uniforme, a antena vai perder diretividade. E perder diretividade por causa da fase não uniforme é algo dramático. Fase é muito sensível. Então, para aumentar a diretividade, você tem que alinhar direitinho o alimentador em relação ao foco do refletor. Nas análises que seguem até o final do curso, a gente vai sempre assumir que esse alinhamento é perfeito. Então, essa perda de diretividade pelo desalinhamento, pelo fato da fase na abertura não chegar uniforme, não vai ser estudado neste curso. A gente vai estudar outras perdas, mas não perdas associadas ao desalinhamento. A gente sempre vai assumir que esse alinhamento é perfeito e que a fase seja sempre uniforme na abertura, segundo os conceitos de ótica geométrica que vamos adotar ao longo do curso.
Em relação a esse comentário, alguém tem alguma pergunta? Então, ó, por que essas antenas são muito utilizadas? Lógico que não são tão utilizadas quanto o dipolo, mas em aplicações de alto desempenho, por que elas são muito utilizadas? Porque a geometria entre as antenas refletoras é a geometria relativamente simples, mas tem como uma grande desvantagem o bloqueio que é causado pelo alimentador e pelas estruturas que suportam esse alimentador. E aqui eu tenho outras fotos de refletores front-fed. Aqui, ó, este refletor que está aqui é o mesmo daqui. Só que aqui, ó, ele está sem o colar e sem o radome. Eu esqueci de falar, eu acho, né? Esse plástico que a gente põe na frente chamado radome. Aqui. Lá por trás, o que você tem é essa estrutura aqui, ó. Ou lá por dentro, né? Se você preferir. Então, quando você olhar de novo esse tamborzinho pendurado numa torre, aquilo ali é um refletor parabólico front-fed com o seu colar e o seu radome. Professor, Oi. esse colar, ele não serviria como... Ele serve também como estrutura de suporte para a antena corneta? Ele poderia servir? Ao invés de ter esse guia de onda? Tipo, Olha só, o guia é necessário, tá é certo? necessário, sim. Pronto. Então, agora, você poderia ter um cabo coaxial levando e trazendo a informação até a corneta, poderia, e pregar aqui no radome, né, uns ferros segurando esse alimentador na posição. Poderia sim, tá? Poderia. E isso estaria melhor desempenho, no caso? Boa pergunta. Não sei te dizer. Porque quando você usa o guia retangular, o guia retangular ele opera numa certa faixa de frequência, né? Porque guia retangular tem frequência de corte. Enquanto o cabo coaxial, eu não sei te dizer, que vai depender, ó, da eficiência da corneta em si. Entendi. Eu não sei te dizer, eu não sei responder essa pergunta. Não, tudo bem. É só por questão de curiosidade mesmo, porque já que eu tenho uma estrutura em volta, né? E se aumentasse a eficiência usar um cabo coaxial e não guia retangular, talvez fosse uma boa, né? Mas lembra que cabo coaxial vai precisar, para manter os condutores isolados, de elétrico dentro dele. Então, o cabo coaxial em si já tem perda. Sim. E dependendo da faixa de operação, essa perda pode ser razoável. Tá? Se a faixa de operação dessas antenas for alta, grande, aí você usa guia retangular. A vantagem do guia retangular é que não precisa de plástico dentro dele. Verdade. E as perdas são relativamente menores. Aliás, eu acho que elas são consideravelmente menores. Eu acho que a tem maior diferença... durabilidade, né, professor? Também não sei te responder essa pergunta, mas eu acho que o que está mais por trás entre usar o guia ou o coaxial é a perda no dielétrico do coaxial. Entendi. Beleza? Beleza. Mais alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. A abertura da antena refletora, isso aqui a gente já viu, estamos relembrando, né? Vai ser no nosso caso do refletor parabólico simétrico, a abertura vai ser a projeção que a gente vai assumir circular. A esmagadora maioria dos refletores parabólicos tem essa abertura circular, mas não é obrigatório. Mas nós vamos assumir, né, a abertura circular e, por praticidade, vamos assumir que essa abertura está no mesmo plano do foco. Então, aqui vai estar, ó, nesse pontinho, não é obrigatório, mas nós vamos assumir nessas notas de aula que a abertura, o plano da abertura, é no mesmo plano onde está o foco do parabolóide, vai ser esse ponto. E nós ali vamos impor a origem do sistema de coordenadas, que vai ser útil não só para descrever mais tarde o campo nessa abertura amarela,
mas também o campo radiado por essa abertura. E vamos assumir o eixo Z, né? Como sempre, paralelo a essa abertura. Na lista de exercícios que vocês têm que entregar hoje, dos exercícios 12.5 e 12.6 do Balanes, ele colocou a abertura de tal maneira que a direção Z não era a perpendicular à abertura. Nada impede, você pode escolher o eixo que quiser. Mas aqui a gente vai usar a notação usual, o eixo Z perpendicular ao plano da abertura. Tá? E aí vamos achar, daqui a pouco, né? Não sei se vai dar tempo hoje, o campo na abertura, usando conceitos de ótica geométrica. Uma vez obtido o campo na abertura, é o que vocês já viram antes. A gente vai achar as densidades de corrente elétrica e magnética equivalente, integra essas correntes e acha o campo radiado por essa antena refletora. Esse é o objetivo. E ao fazermos isso, eu espero que a gente comece a entender um pouco melhor como essas antenas funcionam e o que fazer para projetá-las com o melhor desempenho possível. Então, se o alimentador for devidamente posicionado em relação ao foco, e segundo os conceitos de ótica geométrica, essa abertura naturalmente vai ter fase constante. Beleza. Então, não é o slide que eu estava imaginando. Então, deixa eu completar aqui. Então, já estamos antecipando que a gente vai usar traçado de raios, ótica geométrica, para rastrear o campo desde o alimentador, desde a fonte de onda esférica, sempre assumindo a antena transmitindo, né? Vamos rastrear, já que a geometria é simples, as trajetórias já são previamente conhecidas, assumindo a fonte esférica no foco, a gente vai rastrear o campo que incide no refletor e que depois é refletido na direção da abertura. E aí a gente vai achar uma expressão para o campo eletromagnético na abertura. Aí a gente vai usar o princípio da equivalência e com esse campo na abertura, o E e o H na abertura, a gente vai achar o JS e o MS na abertura. Aí a gente integra isso usando a função de Green do espaço livre, mais precisamente na região de campo distante, e vamos achar as características mais importantes dessa antena usando a técnica do método da abertura. E aí vocês vão completar esse estudo por conta de vocês, analisando um refletor parabólico simétrico usando a ótica física. Que é uma outra técnica, inclusive mais usada e mais precisa que o método da abertura. Só que o método da abertura vai nos dar um insight físico sobre como essa antena funciona, coisa que não é tão simples com a ótica física. Inclusive, no final desses slides, eu mostro gráficos, diagramas de radiação, comparando ótica física com método da abertura para uma determinada antena. Não sei nem de cabeça se é a mesma antena que vocês têm que analisar. Mas os gráficos, os diagramas que a gente apresenta no final desse conjunto de slides, inclusive vocês podem usar para ver se o programa de vocês está funcionando. Tem que gerar os mesmos diagramas. Então, agora sim, se o objetivo da sua antena, ou o objetivo do projeto da antena, no caso, a antena parabólica simétrica, for o máximo desempenho, a maior diretividade possível, porque nem sempre uma antena refletora é projetada para isso. Mas se o projeto, se o objetivo for a máxima diretividade, o máximo ganho possível, como é que esse campo na abertura, essa aqui é a abertura da antena, aquela área amarela, como é que esse campo tem que se comportar nessa abertura? É uma pergunta. Ele tem que ser uniforme. Uniforme. Em amplitude, fase e polarização. Então, eu vou ressaltar mais uma vez, nem sempre esse é o objetivo num projeto de antena refletora. Por exemplo,
uma antena refletora embarcada num satélite, esse geralmente não é o objetivo. O objetivo é tentar iluminar de maneira mais uniforme possível uma certa área no planeta Terra, na superfície do planeta, e não num ponto só. Mas nessas antenas que a gente mostrou anteriormente, ou em antenas terrestres, apontando para um satélite, geralmente o objetivo, esquecendo interferências, né? Também tem que levar isso em consideração. Mas geralmente é a máxima diretividade possível, máximo desempenho, tá? Geralmente. Então, a gente precisaria, em princípio, ter uma abertura uniformemente iluminada. E esse vai ser o objetivo dessas aulas. Tentar entender o que fazer para tentar conseguir essa abertura uniforme. A gente vai ver que não é possível na prática. E aí, o objetivo passa a ser tentar fazer o melhor possível. Mas antes disso, né, como a gente ainda não começou o estudo propriamente dito, o que a gente precisa para a máxima diretividade possível? Fase uniforme. Se você, né, usar o alimentador correto, posicioná-lo no foco de maneira correta, essa fase uniforme, de acordo com os princípios da ótica geométrica, ou seja, desprezando o bloqueio da abertura, desprezando a difração na borda do refletor, desprezando que o refletor não vai estar exatamente na região de campo distante do alimentador. Então, a frente de onda que chega no refletor não é exatamente esférica, etc, etc, etc. Desprezando o desalinhamento desse alimentador em relação ao foco. Isso tudo vai ser ignorado e a fase constante vai ser obtida nessa abertura. E aí o estudo daqui para frente é o que fazer para obter as duas outras características também uniformes. Polarização. Como fazer para o campo elétrico chegar retinho aqui, ó, na abertura, caso a polarização fosse linear? Que podia ser circular, né? Aí isso aqui é uma foto que você tirou, campo elétrico na abertura, todo ele apontando em todos os pontos, apontando na mesma direção. Nós vamos ver que isso, teoricamente, é possível e não é tão complicado assim de se obter, desde que a gente escolha o alimentador, a corneta, com as características corretas. Então, isso é possível. Eu vou antecipar. Para você conseguir polarização uniforme na abertura, o seu alimentador não pode irradiar polarização cruzada, segundo a terceira definição de Ludwig. Aquela terceira definição de Ludwig é muito mais importante do que vocês imaginam para as antenas refletoras. Então a gente vai mostrar, utilizando ótica geométrica, né, desprezando difração, etc, etc, que se o alimentador não irradiar polarização cruzada, segundo a terceira definição de Ludwig, então a polarização que chega na abertura do refletor é uniforme. Isso não é trivial de observar, de olhar para a geometria e observar isso. A gente só vai conseguir enxergar isso depois que a gente obtiver o campo na abertura. E, finalmente, o que fazer para a amplitude também ser uniforme? Aí a gente vai ver que isso já não é tão simples. Teoricamente é possível, mas na prática é mais complicado. No final, a gente vai abrir mão da amplitude uniforme e aí o objetivo vai passar a ser outro. O objetivo vai passar a ser o seguinte: o que de melhor a gente pode fazer, dado que a gente não vai conseguir essa amplitude uniforme. Mas isso já vai ficar para a próxima semana. Em relação a esses comentários, alguma pergunta? Então, para rastrear o campo do alimentador até a abertura, até o ponto A na abertura, nós vamos à ótica geométrica e, como o nome já diz, vai depender da geometria da nossa estrutura, do nosso refletor. Então, eu vou aproveitar estes dois slides agora e mostrar as principais equações que vão ser importantes para a obtenção desse campo na abertura. Então, ó, aqui eu estou desenhando a figura num corte. Então, o plano da abertura está aqui, ó.
Aqui está o plano da abertura, no plano Z igual a 0. A origem do sistema está aqui, ó. A origem de coordenadas concorda com o foco do paraboloide. O foco do paraboloide também está aqui, ó. De tal maneira que essa distância aqui, ó, é a distância focal F do paraboloide. Então, F é um dos parâmetros importantes do paraboloide. O outro parâmetro importante é o diâmetro do paraboloide. Eu chamei aqui de dp. Coloquei esse Pzinho aqui para não confundir com diretividade. Não confundir com D0. Então, dp não é diretividade, é o diâmetro do paraboloide, que acaba sendo também o diâmetro da abertura projetada. Além dos eixos x, y, z, que eu vou usar mais tarde para representar o campo na abertura, e posteriormente o campo radiado pela abertura, eu vou precisar de um sistema de coordenadas auxiliar para representar o campo do alimentador. Então, ao invés de usar x, y e z para representar o campo do alimentador, eu vou apontar o eixo z para dentro e vou usar o sistema F. F é por causa de feed em inglês. Alimentador é chamado de feed, F-E-E-D. Então, esse ZF, YF, XF, θF e RF são as coordenadas do sistema do alimentador. Isso é útil, né? Porque eu preciso primeiro representar o campo que incide no ponto P, para depois achar o campo que atinge a abertura no ponto A. Então, esse sistema de coordenadas F é um sistema auxiliar que vai ser usado para representar o campo do alimentador que atinge o refletor no seu ponto P. Mais atrás, a gente viu a equação que relaciona RF com θF. Ela vai ser útil daqui a pouco. Como o refletor não é infinito, ele tem um diâmetro finito, dp, então existe um ângulo θE de borda. Esse ângulo θE de borda, obviamente, está relacionado ao diâmetro da abertura, ao diâmetro do refletor e à sua distância focal. Daqui a pouco a gente vai ver a relação entre esses três ângulos. Esse ângulo vai ser importante mais adiante, quando formos estudar o projeto de um refletor para máximo desempenho. Então, eu já estou aqui antecipando, definindo o ângulo de borda θE. O ângulo de borda θE é o máximo ângulo θF, de tal maneira que os raios ainda atingem a superfície do refletor. Para ângulos θF maior do que θE, os raios não atingem mais o refletor e, consequentemente, não chegam até a abertura. Esse campo que não atinge o refletor, a gente vai chamar de transbordamento. Essa energia é perdida. E mais tarde ela vai ter que ser contabilizada na eficiência dessa antena. Ainda não chegamos lá. Então, quando formos estudar a energia que é perdida por transbordamento, lembrando que eu estou sempre assumindo a antena transmitindo, esse ângulo θE vai ser importante. E, além disso, na hora de achar o campo refletido pelo refletor, eu vou precisar dessa normal. Ó. Essa normal unitária NP é a normal à superfície do paraboloide no ponto P. Ela vai ser importante quando a gente for rastrear o campo usando os princípios da ótica geométrica. Em relação a essa geometria, essa figura, alguma pergunta? E aqui estão as equações. Ó. Vou começar com a equação do paraboloide em coordenadas retangulares. Essa equação vai ser importante para vocês, para o trabalho de vocês. Que no trabalho de vocês vão ter que definir, né, os pontos de integração, a coordenada Z do refletor. E aí, essa equação aqui vai ser importante. Ó. Aqui está a coordenada Z em função de x e y. Observe quando x e y forem nulos,
ZP, ó, é menos F. Está aqui para trás. Então, ZP é a coordenada Z do ponto P. Negativa, enquanto a superfície não cruzar, né, o plano Z igual a zero. Em coordenadas esféricas, que é o que é mais útil para a gente no momento, é esta equação. RF, a distância do foco até o ponto P, em função do ângulo θF. Quando o θF for zero, cosseno de zero é 1, RF vai ser igual a F, ou seja, a distância do foco até o parabolóide ao longo do eixo é F, a própria distância focal do parabolóide. Essa equação vai ser útil na hora de obter a normal à superfície no ponto P. O ângulo de borda está relacionado com esta equação e com esta distância quando θF é igual a θE. Então, por definição, quando θF é igual a θE, o ângulo de borda, a distância RF é a distância que vai do foco até a borda do refletor. Essa linha tracejada aqui, ó. E essa hipotenusa, você obtém uma relação para ela em função do diâmetro da abertura, ó, em função desse cateto aqui, ó. Então, usando esse cateto e essa hipotenusa, ou melhor, esse cateto aqui, ó, esse cateto e essa hipotenusa e o ângulo θE, você tem essa relação aqui, ó. E aí, igualando uma a outra, você chega numa fórmula para o ângulo de borda θE. Essa fórmula vai ser muito importante mais tarde. Tangente do ângulo θE dividido por 2 é dado por 1/4 da razão D sobre F. Se não me engano, no livro do Balanes, ele não chama de θE, ele chama de θ0. O θ0 que aparece no livro do Balanes é o nosso θE, o ângulo de borda. Eu coloquei E aqui de edge, em inglês, borda. É o ângulo de borda. Ou seja, o ângulo de borda está relacionado à razão D sobre F do parabolóide. Próxima etapa vai ser a obtenção de uma fórmula para normal, a superfície no ponto P. Como é que a gente obtém um ângulo, uma direção normal a uma superfície? Que conta a gente tem que fazer? É uma pergunta. Se você tem uma superfície descrita por uma equação e você quer achar normal, o vetor normal a essa superfície, que conta você faz para obter essa normal? Eu divido o vetor pelo vetor unitário? Não, mas você não conhece o vetor? Você só conhece a equação da superfície. Isso aí geralmente a gente estuda em cálculo 2. É. Agora vocês sabem por que vocês estudaram cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Era para fazer a matéria de antenas, pô. Os professores não têm coragem de falar isso, mas essa é a pura verdade. Qual é a conta que você faz para calcular a normal uma superfície? O que você tem que tirar da superfície? Que derivada você tem que fazer? Gradiente. Fugiu. Fugiu. O gradiente. Nós vamos tirar o gradiente desta equação, achar o gradiente desta equação, e aí nós não vamos fazer em coordenadas cartesianas. Nós vamos preferir fazer em coordenadas polares, porque isso vai ser usado junto com o campo que vem do alimentador. E a gente vai assumir esse campo já na região de campo distante, então à frente de onda esférica. Então,
a melhor maneira de resolver o problema é usar o sistema de coordenadas esférico. Então, a gente vai usar esta equação, tirar o gradiente desta equação e achar normal, o vetor normal, a superfície. Aí vamos dividi-lo pelo módulo, para ele ser unitário, e vamos escolher o sinal, mais ou menos, de maneira que essa normal aponte, né, na direção do alimentador, daqui para cá, e não lá para trás. Tá? Então, ó, se você tirar o gradiente dessa função usando o sistema de coordenadas esféricos, θf, rf, φf, e escolher o sinal correto, né? Dividindo pelo módulo para que a normal seja unitária, eu não vou fazer essas contas, que elas são muito simples. Você chega nessa expressão. Então, vai ficar como exercício para vocês, depois, tirar o gradiente, dividir pelo módulo e chegar nessa expressão. Essa é a expressão da normal no sistema esférico do alimentador. Essa equação é útil porque, como o campo incidente já vai estar no sistema esférico, na hora que você for fazer as contas dos vetores, eles já vão estar nas bases corretas. Então, esta expressão você obtém daqui, ó. Outra equação importante é o caminho óptico, desde o alimentador até a abertura, ao longo dessa linha vermelha. RF varia com θF. O segmento PA também varia com θF. Mas a soma é constante. E você prova com a ajuda da equação do paraboloide. Você prova que essa soma é constante. E neste caso, como a gente está colocando a abertura, o plano da abertura no mesmo plano focal, ela é igual a 2F. Ou seja, você anda F para frente, depois F para trás. No caso do θF igual a zero, né? Lógico. Quanto maior for o ângulo θF, maior é o percurso da onda esférica até o ponto P e menor é o percurso até a abertura da onda plana associada, correspondente. E é justamente isso que vai dificultar a obtenção da amplitude uniforme na abertura, segundo os princípios da ótica geométrica. Então, isso daqui você prova sem dificuldade utilizando a equação do paraboloide. Eu não vou provar para você. Mas, ó, aqui já está quase que encaminhado, ó. Na hora que você substituir isso aqui, ó, 1 mais cosseno de θF corta com esse e fica o 2F no lugar. O caminho óptico é constante, o que garante a fase uniforme na abertura, segundo os princípios da ótica geométrica. E, finalmente, isso é muito óbvio, mas vamos destacar aqui, que as coordenadas x, y, z da abertura são dadas pela própria coordenada x, y, z do paraboloide, exceto o z, né? Ou seja, a coordenada xa, a coordenada x do ponto A, é a mesma coordenada x do ponto P, e a coordenada y do ponto A é a mesma coordenada y do ponto P. A diferença é que a coordenada z da abertura é zero. Isso daqui é útil, lógico, é óbvio e útil no programa de vocês. Porque na ótica física, né, a corrente ela vai estar sobre a superfície, mas você vai utilizar as coordenadas polares, né, para operar a integração. Então, essa relação aqui, ela é simples. Aliás, eu falei bobagem. Ótica física não tem nada a ver com abertura. Esquece que eu falei, tá? Isso aqui não é útil para vocês, coisa nenhuma. Eu viajei aqui na maionese. Em relação a esse slide, alguma pergunta? E aí, finalmente, nós vamos usar os princípios de ótica geométrica, traçado de raio, para rastrear o campo desde o alimentador até a abertura.
não é algo trivial em geral. Traçado de raios, achar os raios refletidos por uma superfície curva, né? É dificílimo, não é trivial. Acho que algumas coisas, alguns princípios, vocês estudam na matéria do Cássio, técnicas em alta frequência. Tá? Traçar de raio só é fácil quando a superfície é plana. Que aí é ridículo, né? Você usa teoria das imagens, rapidinho você acha a trajetória da onda refletida em função da trajetória incidente. Mas quando a superfície é curva, o traçar de raios passa a ser algo complicadíssimo, né? Exceto neste problema, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Vocês já estudaram paraboloide desde o colégio. Então, por causa disso, aqui a utilização da ótica geométrica vai ser ridícula. Mas é um caso particular. Primeiro, a gente acha o campo eletromagnético, né? A gente vai usar o campo elétrico, porque como a onda é TEM, o campo magnético está junto. A gente só vai lembrar dele lá no final. Então, a gente vai achar o campo incidente imediatamente antes da reflexão. Ora, mas se isso daqui, esse alimentador, essa cornetinha, for suficientemente pequena, a gente vai assumir que esse ponto P já está na região de campo distante. Isso pode não ser verdade na prática. Aí cabe a você garantir que está usando uma corneta com as propriedades necessárias, tá? Mas assumindo que você fez tudo certinho e que você escolheu uma corneta suficientemente pequena, então a gente vai assumir que o campo imediatamente antes da reflexão é uma frente de onda, representa uma frente de onda esférica. E aí, ó, a gente vai usar esse modelo aqui, ó. A gente vai chamar esse campo de EP-. É o campo imediatamente antes de atingir o ponto P. Como é uma onda esférica, só tem componente θ e φ. E o fator de onda esférica eu já passei para fora em evidência. Então essas funções T e P, que vão ser importantes no nosso estudo, elas só são apenas funções de θ e φ. θ e φ do sistema F, né? θF, φF. Em relação a essa equação, alguma pergunta? Isso é fácil, é onda esférica. Repare que, ao adotar essas funções T e P, eu não estou particularizando o meu alimentador. O meu alimentador pode ser qualquer antena. Qualquer antena. Mais tarde a gente vai ver que não é bem assim. Mas, por enquanto, ó, o alimentador pode ser qualquer antena, desde que o campo que chegue neste ponto corresponda a uma frente de onda esférica. A próxima etapa, eu vou provar essa equação no próximo slide, é achar o campo imediatamente após a reflexão. E o campo imediatamente após a reflexão para uma superfície condutora elétrica perfeita, suave, ou seja, não pode ser uma reflexão num bico, numa aresta. Quando isso acontece, a gente não chama de reflexão, a gente chama de difração. Então, sendo a superfície suave no ponto P, suave em relação ao comprimento de onda. O campo elétrico imediatamente após a reflexão é dado por essa expressão. Esse campo imediatamente após a reflexão eu vou chamar de EP+. Ele é dado, ó, por essa equação aqui, que depende do campo incidente deste cara e da normal à superfície. Por isso que eu precisei achar a normal no slide anterior. E repare que tanto a normal como o campo já estão no sistema esférico. Então, essa conta aqui, ó, a gente faz imediatamente. Eu não vou provar isso agora. Eu vou provar essa equação no próximo slide. E agora, qual é o campo que chega na abertura? Se fosse uma superfície arbitrária, esse cálculo seria complicadíssimo. Aqui ele não vai ser, porque vocês vão engolir
aqui isso que eu vou falar agora. Segundo os princípios da ótica geométrica, essa frente de onda esférica incidente, após a reflexão, vira uma frente de onda o quê? Uma pergunta. TEM. TEM e qual a geometria da frente de onda? Plana. Plana. Ou seja, vocês, pelo fato de vocês já saberem que os raios refletidos pelo paraboloide saem paralelos entre si, isso caracteriza uma frente de onda plana. Então você sabe que a frente de onda após a reflexão, segundo os princípios da ótica geométrica, é uma frente de onda plana. E mais, você sabe a trajetória paralela ao eixo do paraboloide. Então você sabe que essa trajetória vai vir para cá. E sabe que essa onda passa a ser uma onda plana após a reflexão. Se você não soubesse essas coisas de antemão, a próxima etapa seria super complicada de uma maneira geral. Mas aqui neste problema vai ser fácil. O que acontece com uma frente de onda plana? Ou seja, o que vai mudar no EP-? Perdão, desculpa. O que vai mudar no EP+, quando ele partir daqui e chegar até a abertura? Muda a amplitude do campo? Não. Muda a polarização do campo? Também não. Muda apenas a fase. Porque essa onda propagou do ponto P até chegar no ponto A. Então, tudo que você tem que fazer é pegar a expressão do EP+, e acrescentar a mudança de fase. Onda plana propagando na direção Z, a fase varia com E elevado a menos JKZ. Vocês já viram isso em outras disciplinas. Puxa, mas você colocou sinal de mais. É porque o ZP, segundo a nossa convenção, ele é negativo. Então, como o ZP é negativo, o sinal negativo do ZP eu já combinei com o outro. Então, ficou E elevado a mais JK vezes ZP, onde o ZP é negativo. É a coordenada Z deste ponto P, na nossa notação. Então, repare, neste caso do refletor parabólico simétrico, a obtenção do campo na abertura, segundo os princípios da ótica geométrica, é ridículo. É só você fazer essas operações. A única coisa que eu não provei é como é que eu cheguei nessa expressão. Eu vou provar agora nesse slide. Vocês vão ver que é muito fácil também. Não tem nada de outro mundo nisso. Então, eu peguei aqui uma superfície condutora elétrica perfeita e tem aqui a normal, a superfície. Então, ó, tem um campo incidente, está chegando imediatamente antes de chegar nesse ponto que é o EP-. Eu só não desenhei esse vetor aqui em cima, porque senão vai confundir a figura. Mas, na verdade, este vetor, eu tenho que desenhá-lo aqui em cima. É o campo imediatamente antes de atingir o refletor. Um infinitésimozinho antes de chegar no ponto P. E ele vai refletir. De tal maneira que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, segundo a lei de Snell. Então, EP+ é o campo imediatamente após a reflexão. E isso daí é verdade independente da superfície ser plana, ser esférica, ser elíptica. Ela pode ser qualquer coisa, desde que seja suave naquele ponto. Não pode ter bico, não pode ter aresta. Se essa superfície é suave, e se eu der um zoom, agora eu dei um zoom, tá? Neste ponto aqui, nesta região eu dei um zoom infinitesimal. Eu vou ver isso, ó. O campo incidente é P-, o campo refletido é P+, de tal maneira que a soma dos dois é o campo total. O campo total, o campo elétrico na superfície de um condutor elétrico perfeito, ele tem que ter que característica? Como tem que se comportar o campo elétrico na superfície condutora elétrica perfeita? Uma pergunta.
Ô, pessoal, qual é a condição de contorno em cima, na superfície de um condutor elétrico perfeito? É negativo. É negativo. Oi? E não existe. Não existe. Como assim não existe? Ele existe sim. Não tem componentes tangenciais. Isso. Não pode ter componente tangencial. Então, esse campo total, a soma dos dois, ela tem que ser normal. Além disso, como isso aqui é uma superfície condutora perfeita, a intensidade do campo imediatamente antes tem que ser igual à intensidade imediatamente depois, porque nada é transmitido para o outro lado. Então, o tamanho desse vetor tem que ser igual ao tamanho desse. Consequentemente, a projeção do EP- na direção da normal tem que ser igual à projeção do EP+ na projeção da normal. E o campo total, ó, que é dado pela soma dos dois, EP- mais EP+, aliás, tem um erro aqui, viu, pessoal? Eu dei o cut and paste e não coloquei aqui o mais, está errado. Aqui tem que ter um mais. O EP- mais o EP+, é dado, ó, por 2 vezes a projeção de um deles, já que é a mesma, na direção da normal. Ou seja, 2 vezes a projeção do EP- na direção normal, que tem que ser a mesma da projeção do EP+. Tanto faz essa ou essa. Só que eu vou usar essa daqui, ó, porque o EP- no meu problema é conhecido, o EP+ não. Então, repare, se eu usar essa igualdade e passar o EP- para o outro lado, o EP+, repare que aqui eu cometi um erro, tá? Aqui está faltando um mais. O EP+ é dado por essa fórmula. Essa é a fórmula da etapa 2 do slide anterior. Isso é uma aproximação, é a aproximação da ótica geométrica para reflexão sobre a superfície suave de um condutor elétrico perfeito. Completando as etapas do slide anterior, eu vou deixar para vocês verificarem isso. Se vocês completarem aquelas 3 etapas, você chega nesta expressão do campo elétrico na abertura. Eu não vou mostrar passo a passo, que as contas que você tem que fazer, eu vou voltar atrás só para deixar claro isso. Ó. Essas contas aqui, ó, essa tá dada, né? Esta conta aqui, ó, é fácil de você fazer, não tem nenhuma complicação. A expressão da normal já está no slide anterior, no slide 14. E tudo que você tem que fazer depois é somar a esta fase, esta trajetória aqui que faltou. Ó. E quando você somar isso com isso, vai dar 2F. Então, quando você fizer essas contas com calma e representar o campo no sistema cartesiano da abertura, você vai chegar nessa expressão aqui. Ó. O campo elétrico chega na abertura apenas com componentes X e Y. O que é mais ou menos óbvio, como é uma frente de onda plana, não tem, e TM não tem componente na direção Z. Você chega nisso, eu cheguei nessa expressão sem ter que cortar o eixo, a direção Z, ela já chega automaticamente desse jeito. E repare a fase constante na abertura, ó, 2F. E esse RF, ó, veio da onda esférica. Que a onda, até chegar no ponto P, ela é esférica, o RF continua aqui. Ó. O RF, depois que reflete, ele não mexe mais. Ó. Esse RF que vai atrapalhar a obtenção da amplitude uniforme na abertura. E o campo magnético ó, é só aplicar agora, no final, a relação de onda TM. Essas funções x e y, x e y aqui, ó, não são as coordenadas, tá? São funções. Isso aqui representa a componente x do campo na abertura, isso aqui representa a componente y do campo na abertura, exceto esses termos, né? Que são funções dos ângulos θ e φ
θF e φF do alimentador. E essas funções, ó, são dadas por isso daqui, ó. Elas dependem das coordenadas θF e φF do alimentador e daquelas funções T e P do alimentador, que eu estou usando para representar a radiação do alimentador e que ainda não foram definidas. Esse ângulo, né, φF que aparece aqui, ó, vem da normal, a superfície. Vou voltar atrás. Observe que a normal, ela depende de φF. O ângulo φF está escondido aqui dentro do RF, da direção RF e da direção θF. O ângulo φF não aparece explícito aqui. Ele está dentro da expressão do RF chapéu e do θF chapéu. A superfície não depende do ângulo φ, mas a normal, a orientação da normal depende. Faz com o dedinho e você vai ver que a direção depende de θ e φ. E essa variação aparece no final, ó, na expressão do campo na abertura. Então, isso daqui eu vou deixar para vocês demonstrarem depois da aula. As contas não são complicadas. Logo, a gente vai ver na próxima aula que não é qualquer alimentador que vai te dar a polarização do campo uniforme na abertura. Vai existir uma determinada combinação de funções P e T que faz com que a polarização do campo na abertura seja uniforme. Então, eu vou concluir a aula de hoje com as observações que seguem abaixo para posterior estudo dessa abertura, ainda pensando na possibilidade dela ser uniforme. Então, se o meu objetivo for uma abertura uniformemente iluminada, o que tem que acontecer aqui? Fase uniforme naturalmente obtida, desde que eu consiga colocar essa fonte de onda esférica exatamente no foco do paraboloide. A fase uniforme, ó, foi naturalmente obtida. Não vou mais me preocupar com isso. Se eu quiser também polarização uniforme, o que tem que acontecer aqui, ó, nesse termo entre colchetes? É uma pergunta. Se eu quiser... O que tem que ser constante? O X e o Y. Você seria amplitude. Você quase acertou. Na verdade, eles podem mudar. Por exemplo, pode ser uma polarização circular. Sim, é. Mas eles têm que mudar da mesma maneira. Ou seja, quem tem que ser constante não é o X e o Y. É a razão entre eles. A razão entre as funções x e y, a razão, ó, desta expressão sobre esta tem que ser constante. Sim. Por exemplo, você pode passar o x para fora, e aí vai ficar x chapéu mais a razão y sobre x na direção y. Se isso for constante, a polarização é uniforme. Ou seja, ela não varia com as coordenadas θ e φ. Não varia com as coordenadas do ponto A. E não é qualquer função P e T, ou seja, não é qualquer alimentador que vai fazer com que essa razão aqui seja constante. Isso a gente vai estudar na próxima segunda-feira. Como tem que ser o alimentador para que a polarização seja uniforme na abertura, para que essa razão seja constante. E, finalmente, amplitude constante. O que precisamos para a amplitude ser constante na abertura? É uma pergunta. Não sei. É só olhar para aqui, ó.
é preciso que x e y divididos por RF seja constante. E lembra que RF é essa distância aqui, ó. Sim. Ela não é constante, ela varia com θf. Não está indicado aqui, mas RF é função de θf. Então, a variação do x e do y tem que compensar a variação do RF. Ou seja, essas funções P e T têm que compensar a variação do RF. E aí vai estar a dificuldade maior para se obter a tal amplitude uniforme. E a gente vai estudar isso na próxima aula. O que fazer para a polarização ser uniforme e o que fazer para a amplitude ser uniforme. Depois que a gente entender isso, a gente volta para a expressão do campo na abertura, achamos as correntes equivalentes, integramos essas correntes equivalentes e achamos as características do campo radiado por essa antena de abertura. Em relação a isso, pode fazer, pode perguntar. Esse RF, lá atrás, ele é dito como ele pode ser 2 vezes o F. Então, ele varia, porque a soma dele com o ZF é que é constante. Isso. A soma dele com o ZF é que é constante. Isso. Mas o RF sozinho não é constante. Tá, então o problema para a gente conseguir a amplitude constante, que a gente não vai conseguir, né? Isso. Vai estar justamente associado... porque a gente está usando o RF e não o 2F, por exemplo. Que se na equação fosse o 2F, como ele é constante, ficaria tudo bem. Mas aí seria um plano, né? A sua superfície, ao invés de ser um paraboloide, seria um... Perdão, desculpa, falei bobagem. A sua superfície, se o RF fosse constante, a sua superfície seria uma esfera. Sim, faz sentido, porque está por fora. Mas não é. Se a sua superfície fosse uma esfera, o raio ia sair daqui, ia bater no ponto P e ia voltar para cá. Entendi. Não é essa a superfície. Você não quer uma esfera. Você quer um paraboloide. Tá. Beleza? Beleza. Evidentemente, o RF não é constante. Entendi. Agora eu entendi o problema de conseguir algumas coisas constantes, de não conseguir a amplitude uniforme, né? Aliás, é constante. Vai estar associada ao RF. O RF varia com a posição do ponto P. Ele aumenta na medida em que o ponto P se afasta do eixo. Sim, faz sentido. Ou seja, até a abertura você tem mais percurso onde a onda é esférica do que onde a onda é plana. Entendi. Depois que ela reflete, você não pode fazer mais nada na amplitude. Então você vai ter que compensar essa variação, essa atenuação espacial, ela vai ter que ser compensada pelo diagrama do alimentador. E a gente vai ver que geralmente o alimentador faz o oposto do que deveria fazer. Entendi. Beleza? Mas tem a ver com esse fenômeno aí. Ou seja, por que você está usando um paraboloide? Porque ou é a amplitude constante ou é a fase constante. E como a fase é mais sensível, a gente prefere garantir a fase. Exato. Como a diretividade é muito mais sensível com a variação da fase na abertura, a gente abre mão de tudo e mantém um paraboloide. Quer dizer, de tudo não, né? A gente vai abrir mão de amplitude uniforme. Mais alguma pergunta? Não, só essa mesmo. Obrigada. Beleza? Então, já passei 10 minutos. Deixa eu parar aqui a gravação. Parar.